O Santos empata com o Mirassol fora de casa em 2-2 e o Gabigol consegue resgatar esse ponto que estava praticamente perdido. Tudo bem? Eu sou o João Frederico do Sai Jogando. Já se inscreve no canal e todas as nossas redes sociais. Bom, vamos começar pelo contexto desse jogo. O Santos ficou 12 dias parado, né? Depois da partida contra o Vasco. E o Neymar foi poupado, né? Essa partida eu acho que foi o que mais enquadrou esse jogo foi esse fato, né? Do Neymar não jogar. E normalmente com o Santos é assim. E a desculpa que o Santos usou, a desculpa, né? Pode ser verdade, é que é um controle de carga apenas pro Neymar. E o que eu até acho que faria sentido, porque é uma viagem longa, relativamente. E o Santos vai jogar um clássico contra o Corinthians em casa. Então, pra que você vai levar o Neymar pra um jogo lá em Mirassol, né? Lá em Ribeirão Preto? Então, faz sentido. Só que o Ancelotti foi assistir esse jogo. E aí já não começa a fazer tanto sentido assim. Óbvio que eu não acho que o Santos tá mentindo, mas talvez esteja omitindo alguma coisa. A gente não sabe se o Neymar tem uma micro lesão, assim, uma lesãozinha de nada que ele vai conseguir recuperar até o jogo contra o Corinthians, ou se é apenas um controle mesmo de carga, ou outro motivo qualquer que eu não consigo nem imaginar. Não dá pra saber. Mas fato é que o Neymar não jogou e o Ancelotti assistiu o jogo. Não sei. Às vezes é porque o Neymar. Às vezes é porque o Ancelotti falou: se o Neymar tiver 100% ele vai. E aí o Neymar não se sente 100% ele não quer nem jogar, mais ou menos, se for. Pra o Ancelotti assistir, ele não quer nem jogar mais ou menos. Ele só quer jogar se for 100%. Não dá pra saber. Mas eu acho que, como ele já tá na pré-lista, né? Acho que ele tem chance de ser convocado para essa última data FIFA. Vamos ver se ele vai ou não jogar a Copa do Mundo. Isso vai ser mais lá pra frente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos falar do Santos agora. O Lucas Veríssimo, que é o zagueiro que o Santos contratou, né? Ainda não veio. Ele tá previsto para chegar no dia 12. O porquê disso? Porque ele tá jogando lá no Catar, né? Ele tava jogando lá no Catar. E aí tá uma situação política complicada, tem uma zona de risco ali. Então ele tem voos sendo cancelados e é perigoso ele ir para alguma outra cidade por terra, né? Então ele tem que esperar um pouco para conseguir voltar ao Brasil. A previsão é que ele chegue aqui dia 12, mas tudo pode acontecer, né? Então o voo dele ainda pode ser cancelado. Agora vamos falar mesmo da partida de hoje. O Brasão foi a campo, né? Fez seu jogo 100 com a camisa do Santos. Igor Vinícius na lateral direita, Adonis, Luan, Vinícius Lira, Arão, Schmidt, Bom Tempo, Rony, Gabigol e Tassiano. Gente, eu vou resumir bem o que foi esse jogo, porque vocês vão entender. É só coisas que o futebol pode proporcionar mesmo, porque os 15 primeiros minutos o Santos não jogou mal, mas o jogo tava lento, muito lento. E quando o Santos tinha umas linhas mais compactas, próximas com as linhas de marcação do Mirassol, o Santos conseguia tocar a bola, conseguia chegar ao ataque. Só que quando o Mirassol começava a recuar a bola e fazer as linhas se espaçarem mais, o Santos não estava conseguindo chegar perto de roubar a bola do Mirassol, porque é um time muito mais rápido que o do Santos e que tem um toque muito mais rápido também. É um time com transições, que é um ponto fraco no time do Santos. Isso desenrolou nos primeiros 15 minutos. E aí, aos 20 minutos, eu particularmente coloco a maior parte da culpa do gol do Mirassol no Adonis e no Igor Vinícius. Por quê? Porque o Adonis tem essa mania de pegar a bola e começar a correr, né? Ele vai avançando como se fosse meio campo. E ele foi, subiu. Só que o Igor Vinícius sobe junto. Porque não passa na cabeça do Igor Vinícius que o Adonis pode perder a bola. Só que o Adonis faz o passe e erra. Ou seja, ficou um buraco na zaga do Santos, certo? O Arão vai fazer a cobertura do Adonis, enquanto o Adonis volta para cobrir a do Igor Vinícius. O Igor Vinícius não consegue voltar a tempo. Nessa que o Arão cobriu, ficou livre e um jogador do Mirassol no meio. A bola chega nele
E isso tudo muito rápido, né? Porque, como eu disse, o Mirassol é um time de transição muito rápida. A bola chega no jogador do Mirassol livre no meio campo, o Arão vai tentar pressionar, ele toca a bola no jogador que o Arão estava marcando nas costas do Arão e do Adonis. E aí, o jogador do Mirassol vai até o fundo e cruza, e o ataque do Santos, né? O Rony, o Vinícius Lira, que já estavam lá na frente, quando o Adonis estava avançando, não chegou a tempo. O Mirassol abre o placar, fazendo o Santos de trouxa, assim. Deu para ver a enorme diferença de toque de bola e de qualidade, velocidade. Foi humilhante esse primeiro gol, pra mim, pelo menos. E aí, o Santos, que não tava fazendo um jogo ruim, não tava jogando bem, mas não tava fazendo um jogo ruim, ainda mais contra o Mirassol, que é um oponente forte hoje em dia, depois de tomar o gol, começa a jogar muito mal. E a gente consegue perceber que a zaga começa a marcar alto, ou seja, fica um buraco nas costas, só que o nosso ataque lento não pressiona a saída de bola do Mirassol. Ou seja, buraco nas costas dos zagueiros e nas costas dos meio-campistas e espaço também para os zagueiros do Mirassol conseguirem sair jogando. E vai resultar naquilo que eu disse. A bola vai ficar rodando entre os zagueiros, entre o goleiro do Mirassol. O Santos vai avançar só com os atacantes, só que avança muito lento e abre espaço para o Mirassol sair jogando e correr, que é uma vantagem, né? Porque o time do Santos é muito lento mesmo. E aí, aos 45 minutos para os acréscimos, né? O Santos começa a atacar com certa facilidade. Começa a ter uma sequência de escanteios. O Rony tem chance, o Bom Tempo tem chance, só que o gol não sai. A gente começa a flertar com o empate, uma melhora no time. Depois de tomar o gol, a gente piora, mas no finalzinho do primeiro tempo a gente volta a assustar. E a gente vai pro segundo tempo assim. O que eu achei do primeiro tempo? O Santos faltou uma finalização boa e o Rony foi muito importante para ser essa válvula de escape mesmo. Porque o Tassiano e o Igor Vinícius do lado direito estavam muito mal. E o Rony do lado esquerdo tava conseguindo fazer com que o Santos atacasse, tava conseguindo incomodar, né, a defesa do Mirassol. E por conta disso, eu achei que o Vojvoda deveria mudar logo pro segundo tempo, colocar o Barreal no lugar do Tassiano, ou colocar o Moisés no lugar do Rony e jogar o Rony para a direita, colocar mais pontas que atacam o espaço, né? Ou que pelo menos correm mais rápido. Porque o Tassiano não estava fazendo essa função. E junto com o Gabigol, que a gente sabe que não vai correr, não estava dando resultado. Pelo menos não estava fazendo a mesma coisa que o Rony estava fazendo do lado esquerdo. Mas só que o segundo tempo começa sem mudança nenhuma. E o que já me incomoda muito. E aí, conforme o tempo vai passando, vai me incomodando o fato do Gabigol e do João Schmidt estarem chegando atrasado em todas as bolas. O Schmidt, defensivamente falando, e o Gabigol no ataque. A gente reclama que a bola não chega no atacante, mas todas as bolas que estavam chegando no Gabigol, o zagueiro estava interceptando. O Gabigol estava lento. Ele é lento, a gente sabe, mas estava mais que o normal. Ele não estava conseguindo dominar a bola. Então, o Santos volta muito mal do intervalo. Muito, muito mal mesmo. A gente não consegue criar. E enquanto isso, o Mirassol sufoca mais ainda para ampliar o placar. E já tava merecendo, né? Já tava merecendo. Só que o Brasão fez boas defesas. E aí a gente consegue aguentar até os 20 minutos do segundo tempo. Que aí entra o Barreal, o menino, e o Christian Oliva, que faz sua estreia. Saiu o Vinícius Lira, o Schmidt e o Arão. Só que nessa que ele tira o Vinícius Lira, ele coloca o Barreal, né, na lateral esquerda. O que não era o que eu tava pensando no final do primeiro tempo, né? Que o Santos estava quase chegando no empate e eu tava querendo que ele colocasse o Barreal pra atacar, ele coloca o Barreal pra defender. E aí já começa a me incomodar mais ainda. E coloca o menino que não entrou bem. O Christian Oliva eu acho que não conseguiu mostrar muita coisa, mas também não. Nada de ruim, né? Não mostrou nada de positivo nem nada de ruim. Acho que precisa de outra estreia pra ele, porque essa não foi o suficiente. Só que depois, né, das substituições, o Santos não melhora. Ele apenas renova as energias do time, só que não muda nada taticamente. Ele só coloca um lateral improvisado e muda as peças do meio-campo. E aí o Santos continua sofrendo com os ataques do Mirassol. E numa ótima transição, o Negueba recebe a bola, limpa o Luan Pérez como se não fosse nada e bate forte no canto. O Brasão não consegue defender. O Mirassol abre 2-0 no placar. Nessa, o Luan Pérez se machuca.
O Vojvoda é obrigado a substituir, ele tira o Bom Tempo, que tava jogando de meia armador, coloca o Laser, tira o Lampere, saiu machucado, coloca o Zé Ivaldo. E aí o Santos, eu pelo menos já tava achando que não ia mudar nada, mas por sorte ou azar do time do Mirassol, o Brasão fica com a bola, né, depois de estar 2-0, aquele jogo meio morto, né, aquele jogo que você já vai indo embora, você vai desligando a TV, já vai trocando o canal ou já vai indo embora do estádio. Porque tava claro que o Santos ia perder a partida. Só que aí o Brasão dá um chute despretensioso, a bola cai no pé do zagueiro do Mirassol, mas ele não domina, e o Gabigol, que tava fazendo uma partida horrível, como eu disse, marca e diminui pro Santos, porque a gente sabe que se a bola sobrar para ele dentro da área ou numa posição boa de chutar, ele tem grande chance de fazer o gol. E ele fez. E logo depois, né, como mágica mesmo, não sei como descrever. No lance seguinte, o Santos ganha, né? Uma sobrevida depois do gol do Gabigol, porque é um jogo que estava completamente perdido, tem uma luz no fim do túnel. Num ataque despretensioso também do Santos, mas com apenas vontade, né? De empatar o jogo. O Igor Vinícius cruza uma bola rasteira, o Gabigol não chega nela, mas ele recebe um toque na perna. O Klaus vai no VAR, marca o pênalti e o Gabigol empata o jogo pro Santos em menos de 5, 6, 7 minutos, por conta da revisão, né, do VAR. Mas em menos de 7 minutos o Santos empata um jogo completamente perdido. E aí, a partir daí, o Mirassol, que já tinha feito algumas substituições para poupar jogadores que estavam bem, como o Negueba, por exemplo, fica um pouco sem peças para ataque e vira um tudo ou nada, né? O jogo fica totalmente aberto. O Mirassol, como tá jogando em casa e tava com moral, né, por ter aberto um 2-0, começa a pressionar, mas o Santos tem algumas escapadas. Em certo momento teve chance de virar a partida. Mas no final das contas termina 2-2 e o Gabigol salva completamente o Santos, mesmo fazendo uma péssima partida, brilhou a estrela do Gabigol. E a gente não pode dizer que ele não sabe fazer gol, né? Se tá no nome dele é porque ele sabe fazer. Eu acho que dá uma sobrevida não só pro Santos, né? Que consegue um ponto que estava completamente perdido. Então é um ponto muito valioso. E a gente sabe o quanto é importante esses pontos. Já que a gente está acostumado a brigar lá embaixo. A gente sabe como é importante um ponto no Mirassol em casa. Que é muito forte. Então, importante o que o Gabigol fez hoje. E ganhou uma sobrevida com o Vojvoda também, né? Porque não gostei das alterações dele hoje. Eu acho que ele não mudou o jeito do time jogar e a gente não pode se deixar iludir pelo resultado, né? Foi um 2-2 com o Mirassol fora de casa. É um resultado muito positivo. Mas não pode se esquecer do jeito que foi praticamente só por conta do Gabigol. E eu não tô de brincadeira quando eu tô falando isso. Se fosse qualquer outro atacante, o Santos não teria empatado esse jogo. Porque é literalmente a estrela do cara que faz ele fazer esses gols e faz ele sofrer o pênalti. Porque ele vem fazendo uma partida terrível. E se fosse o Tassiano no lugar dele, não teria acontecido nada. O Santos teria perdido e eu estaria aqui esculachando o Vojvoda. Então eu não posso esquecer disso. O Vojvoda falhou muito, eu acho que no jogo de hoje, mas também a gente tá sem o Neymar. É a mesma história de sempre. O Neymar ele é muito importante pro Santos, todo mundo sabe disso, mas a gente tem peças pra jogar melhor sem ele, sabe? Então, o Vojvoda eu acho que exclusivamente hoje foi uma das piores combo, né? Combo de substituições que ele já fez. Ele não mudou em nada o time continuou apresentando os mesmos problemas, apenas com mais energia. Só que mesmo com mais energia, os jogadores do Mirassol estavam se mostrando mais preparados fisicamente. Então não sei, eu não sei o que falar do Vojvoda. Mas a gente sabe que se ele for embora, não vai vir ninguém melhor. Isso é coisa que eu repito todo vídeo. E é verdade. Então eu acho que a gente tem que confiar um pouco nessas peças que chegaram. Esse Christian Oliva não deu para avaliar muito bem hoje. O Lucas Veríssimo, se for o Lucas Veríssimo que a gente conhece, eu acho que vai resolver muitos problemas do Santos. O Adonis hoje me incomodou muito. Então, e eu acredito que o Lucas Veríssimo chegue para entrar no lugar do Adonis, porque vai fazer a dupla com o Luan Pérez. E a gente sabe que o Luan Pérez é um zagueiro que
que é muito um espelho da sua dupla, né? O Adonis joga mal, ele joga mal. O Adonis joga bem, ele joga bem. Eu imagino que o Lucas Veríssimo seja mais constante, positivamente constante, né? Então eu acho que o Luan Pérez vai melhorar junto com o Lucas Veríssimo. Vamos ver se essas novas contratações melhoram o time do Santos e o que o Vojvoda consegue fazer com elas. Mas se nada melhorar, mesmo com algumas contratações, e com o Neymar possivelmente bem, quanto mais perto da Copa do Mundo, a gente espera que ele esteja melhor, né? Então, se ele tá melhor pra seleção, ele tá melhor pro Santos também. Eu acho que é isso, gente. Próximo jogo é contra o Corinthians na Vila. Então, nada melhor do que pra elevar a moral do time é ganhar um clássico, né? O Vojvoda, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo. Se eu não me engano, na Vila, o Vojvoda não perdeu clássicos. Então, acho que é uma notícia positiva um próximo jogo contra o Corinthians na Vila. Vamos ver o que acontece. É isso, gente. Valeu.